Eles são craques, jogam em grandes clubes e fazem a diferença dentro de campo, mas mesmo assim não recebem o reconhecimento que merecem, né? Quem são esses jogadores subestimados? Hoje a gente vai apresentar para vocês 6 gênios da bola que não receberam o reconhecimento devido. Eu sou o Vini, Eu sou o Luiz esse é o canal Cine Chute, um canal onde a gente fala sobre cinema. e sobre futebol. E no vídeo de hoje a gente vai apresentar para vocês aquele jogador que passa despercebido pela torcida, mas que em campo ele entrega muito e não recebe aquele reconhecimento nem da mídia, nem dos torcedores e às vezes nem da seleção do próprio país. E para começar, né, ninguém melhor do que ele mesmo, Alex Cabeção. Sim, o Alex ele é muito conhecido ali por ser um dos jogadores mais subestimados que já se passaram aqui pelo Brasil e pelo mundo também. Né? O Alex ele é um meio-campista que ele tem ali mais de 400 gols pela carreira. Ele é ídolo aí em praticamente 4 clubes, né? Foi ídolo no Fenerbahçe, no Cruzeiro, no Palmeiras, no Curitiba. E e apesar disso tudo, ele não teve muitas oportunidades na seleção. A gente entende que a seleção tinha muitos craques ali na época que o Alex jogava, ali no começo dos anos 2000, mas mesmo assim, o Alex ele deveria ter essa oportunidade, ele não tem uma Copa, cara. Então, o Alex ele poderia muito bem ter ido em 2002 para a Copa do Mundo. Então, o Felipão, por exemplo, levou o Kaká, que era muito jovenzinho ainda. O Kaká nem entregou tanto naquela Copa, né? Apesar de ter vindo ser melhor do mundo futuramente. Ou até no lugar do Kleberson, mas o Kleberson acabou sendo importante naquela Copa, né? Então, fica né, essa situação meio assim que tá, o Kleberson entregou, mas talvez no lugar do Kaká valeria a pena. O Kaká teve chance de jogar outras Copas do Mundo depois. E em 2006 também o Alex não foi convocado, né? Ele já era ídolo ali do Fenerbahçe, então também caberia muito ele ter sido convocado, mas não rolou. Sim, eu acredito que o que pesa muito pro Alex foram algumas escolhas de time na carreira. Ali na Europa ele teve uma pequena passagem ali pelo Parma, mas que não deu certo, até mesmo por algumas polêmicas, né? O Parma ali meio que quis ferrar com a vida dele. Depois ele foi pro Fenerbahçe, que é um time que não tem muita expressão no futebol mundial, mas que tem uma torcida fanática que simplesmente adora em Deus o Alex. E no Brasil, ao invés dele voltar para um time maior, como ele já tinha jogado ali no Cruzeiro e também no Palmeiras, ele decidiu vir para o Curitiba, onde teve muito destaque, jogou muita bola, mesmo assim não foi o suficiente ali para conseguir mais espaço na seleção. O Alex ele fez essas escolhas, mas vamos dizer que num âmbito mais pessoal assim, acabou dando certo para ele, né? Ele foi ídolo praticamente por onde ele passou, então se o reconhecimento não veio pela seleção brasileira, veio pelo menos pela torcida dos times que ele passou, né? Ele sempre tem gols muito lembrados, ele era um jogador que batia muito bem na bola, ele batia falta, batia escanteio, tinha um passe super refinado e mesmo mais velho na carreira ali, ele conseguiu fazer bons jogos. Eu acho que ele foi rebaixado com o Curitiba. Beleza. Tá sabendo legal. O próximo da lista também é um dos mais comentados, né, quando se trata desse tipo de assunto, que é o alemão Thomas Müller, né? O Thomas Müller é um jogador que tem Copa do Mundo, tinha a possibilidade até de se tornar o maior artilheiro das Copas, já que em 2 Copas ele já tinha 10 gols. O Bayern de Munique tem mais de 200 gols na carreira, quase 200 assistências, mas ainda assim ele é um jogador esquecido. Até atualmente no elenco do Bayern de Munique o técnico Vicente Kompany não usa ele, e isso está sendo até criticado ali, a forma como um ídolo tão grande é tratado no clube como o Bayern de Munique. Isso. A Alemanha ela tem ali alguns relatos de jogadores que ficam bastante tempo nos clubes, mas quando chegam ali numa certa idade eles não são mais valorizados. Aconteceu ali com o Reusing, com o Klose. Então, apesar dele ter ali grandes números, tanto pelo Bayern, tanto pela seleção, o Thomas Müller sempre foi aquele jogador ali mais quieto, ele nunca se envolveu em polêmicas, em discussões. Ele é um jogador ali que de personalidade ele realmente passa batido, mas como jogador em si no futebol, ele sempre trouxe grandes números e um jogo muito bonito de se assistir. Parece que vai ser difícil ele terminar a carreira no Bayern de Munique, já que ele ainda tem uns bons anos pela frente, mas por não ser tão utilizado, talvez ele acabe fazendo esse caminho de jogar numa liga como a MLS, ou às vezes jogar até lá na Arábia, né? Quem sabe até um time brasileiro não tenta contratar ele, já que a gente tem que lembrar que na Copa de 2014, que a Alemanha foi campeã mundial, aí o time da Alemanha se envolveu muito ali com a comunidade que eles ficaram ali na Bahia, então vários jogadores depois quase pintaram aqui no Brasil, né? O Podolski quase jogou no Flamengo, então quem sabe o Thomas Müller não acaba pintando por aqui e talvez aqui a gente valorizasse ele mais do que ele está sendo valorizado atualmente.
O próximo da lista, ele atua como um volante, né? Ele é um jogador de personalidade tão apagada como o Thomas Müller, mas que joga tanto bola quanto, né? Que é o Sérgio Busquets. O Busquets ele acabou ficando um pouco apagado, talvez por ele jogar como esse volante à frente da zaga, mas também por ele ser de uma geração um pouquinho anterior ali a de Xavi e Iniesta. Então Xavi e Iniesta roubavam muito mais os holofotes, mas o Busquets é quem dava sustentação para aquele Barcelona. A gente pode ver vários lances em que o Busquets recebe a bola com pouco espaço e ele consegue fazer bons dribles de corpo, mesmo sendo um cara bem alto. Então ele dá um drible que tira 2 marcadores e ele já consegue dar um passe ali que quebra uma linha também. Então o Busquets, a gente não vai ver ele fazendo muitos gols, mas não é para ele fazer mesmo, ele é volante. Mas a gente vai ver sempre ele dando qualidade de saída e também desarmes ali. O Busquets ele chegava bem firme ali na marcação, sempre de uma forma bem leal. E ele era um jogador que, apesar de ser mais quieto, era um dos líderes de elenco ali, de vestiário do Barcelona. Então ele teve muitos anos lá, é ídolo, mas ele acaba sendo um pouco subestimado por conta disso, né? Acho que até no próprio Barcelona ele tem muito carinho, sim, mas torcidas de fora não enaltecem o futebol do Sérgio Busquets como deveriam. Isso. O Sérgio Busquets, ele é aquele jogador que, fora de campo, ele tem aquela personalidade racional, quieta, que não gosta muito de ser notado, e até mesmo dentro de campo, né? Isso transmite um pouco para o futebol dele, que, como o próprio Vini disse, ele jogou no Barcelona que era cheio de estrelas, né? Além de Xavi e Iniesta, que roubavam a cena ali na parte de meio de campo, também tinha ali o ataque do Barcelona, que simplesmente tinha Messi comandando tudo e vencendo todas as bolas de ouro possível, mas pouco se fala ali sobre o Sérgio Busquets, que além de ajuda muito na defesa do Barcelona, ele, como o próprio Vini falou, ele quebrava ali um pouco das linhas, às vezes os times que enfrentavam o Barcelona vinham muito fechados e eles precisavam de alguma solução para sair dali. Então o Sérgio Busquets, ele, na recuperação de bola, ele sempre dava algum passe ali que não era muito... não poderia ser muito premeditado pela outra equipe, né? Então isso quebrava muito os adversários e também fez ali parte do sucesso do Barça, ganhando Champions, ganhando Copa do Mundo pela seleção da Espanha também. Isso, ele também foi muito importante na seleção, né? Ele ganhou a Eurocopa, a Copa do Mundo, então ele fez parte dessa geração de ouro da Espanha e talvez no futuro, quando ele parar de jogar, já que ele joga atualmente ali na MLS, a gente dê mais valor para esse jogador. Bom, a Alemanha parece ser craque em ter jogadores subestimados, então mais um alemão aqui na nossa lista que é o Mesut Ozil. A gente vai lembrar do Ozil ali, principalmente jogando pelo Arsenal, mas ele teve anos incríveis também pelo Real Madrid e até pelo Werder Bremen antes de ir para o Real Madrid também. Isso. O Ozil é conhecido basicamente por ser um garçom ali no futebol, né? Ele tem muitas assistências ali, ultrapassam 200, inclusive no Real Madrid. Em pouco mais de 180 jogos, ele conseguiu dar 67 assistências, coisa que só foi ultrapassada pelo Modric com 800 jogos pelo Real Madrid. Ou seja, então com bem menos jogos do que o Modric, que ganhou a Bola de Ouro, que é muito mais reconhecido até que ele tem mais assistências, né? O Ozil ele é conhecido aqui também como o ganso com grife, mas ele é muito mais do que isso, né? Além das assistências ali, ele também tinha essa visão de jogo super bem apurada e fazia seus gols também, né? Então ele tem alguns golaços, acho que vocês vão lembrar de um gol que ele faz pela Champions League que num contra-ataque ele corta 2 zagueiros, deixa os 2 no chão e bate no gol. Então ele tem esses golaços, esses lances aí incríveis, mas ele jogou no Arsenal que não ganhou títulos importantes, né? Então acho que isso acabou afetando a carreira dele e também com o passar do tempo ele começou a ficar um pouco esquecido no próprio Arsenal, né? O Arsenal foi dando uma rejuvenescida do elenco e outros jogadores foram ocupando o holofote, como o Alexis Sanchez, que quando chega do Barcelona para o Arsenal, ele logo tem uma ascensão muito meteórica ali e rouba todo o protagonismo, né? Então ele até faz uma certa dupla ali com o Ozil, mas sendo esse jogador mais importante, né? Então o Ozil depois ele vai encerrar a carreira sem ter um futebol tão reconhecido, tem o título de Copa do Mundo, isso é bem verdade, mas acho que faltou, ele não teve tempo suficiente no Real Madrid para ganhar uma enxurrada de títulos, com aquele Real Madrid de Cristiano Ronaldo, Benzema e Modric, e no Arsenal, agora que o Arsenal está melhorando, assim, o Ozil já até se aposentou, né? E como já é conhecido ali da Alemanha, de não valorizarem ali as suas estrelas, aconteceu também com o Ozil, né? Ele teve ali que sair da seleção precocemente por causa ali de preconceitos sofridos ali pela sua ascendência, né?
E por esse tipo de coisa ele se aposentou da seleção muito cedo, teve ali a falta de valorização ali também nos clubes que passou, e depois ele ficou maromba. O Ozzy agora vai subir nos palcos. O próximo jogador da lista talvez ali não seja tão conhecido pelo público, ele é tão subestimado que ele não é muito nem citado nessas listas, mas que é o italiano Antonio Di Natale. Né, ele construiu a sua carreira toda praticamente num clube que não tinha muita expressão, como a Udinese, e também tem alguns jogos pela seleção italiana. O Di Natale é aquele atacante que a gente vai lembrar que é meio típico italiano, né? Então ele é um atacante bem baixo, que é rápido, ágil e bom finalizador, né? A gente tinha outros, assim, o Del Piero, o Totti, né? Que jogavam como segundo atacante, meia ali, que também tinham esse tipo de característica, né? Então isso combinava bem com a seleção, mas ele não teve tantas partidas, né? Exatamente por estar numa geração ali que tinha muitos jogadores incríveis, né? Então ele não teve tanto espaço, e jogando na Udinese, a gente não ia ver o Di Natale jogando uma Champions League, nem mesmo uma Europa League, né? Então ele tinha um sucesso muito mais nacional e com a torcida da Udinese, né? E é legal de lembrar também que o Di Natale tem uma história bonita na Udinese, né? Ele tinha um amigo ali de categorias de base que acabou falecendo, e por conta disso o Di Natale jogava muito, assim, em homenagem a um amigo. Então ele criou esse amor muito grande pelo clube, né? Então, assim, é um jogador que vai ser eterno para o torcedor da Udinese, mas que acaba sendo subestimado pelos próprios italianos e também por torcedores amantes do futebol ao redor do mundo. Isso, lembrando que além de estar entre uma geração de jogadores ali muito importantes para a Itália, ele pegou uma geração que a seleção não ia muito bem, né? Que é aquela fase ali de 2008 para frente, ele, se não me engano, até chegou a disputar uma Copa do Mundo, mas que não foi muito bem ali, a Copa de 2010, se não me engano. E que não teve tanto destaque porque, apesar de jogadores terem muito renome, eles não vingavam na seleção, né? Que foi o caso ali de Balotelli, entre tantos outros. Então é isso, pessoal. O Di Natale foi um jogador muito importante, principalmente em âmbito nacional ali, e localmente pelo time da Udinese. Ele traz muita honra ali no seu objetivo de jogar, né? Na sua homenagem ao seu falecido amigo, e que eu acho que merecia mais destaque. É um jogador ali que possui mais de 200 gols pela Udinese, é um jogador que tem muita habilidade também e que deveria ser mais lembrado. Entendi foi nada. Para encerrar, a gente vai trazer um jogador que talvez muita gente não estava esperando, que é o Rodrigo, que joga ali pelo Real Madrid. E a gente trouxe o Rodrigo exatamente porque ele é um jogador que faz gols importantes, que dá assistência ali, mas ele não é tão lembrado quanto o Vini Júnior, quanto o Bellingham, contra o próprio Mbappé, que acabou de chegar, e às vezes até o Endrick, que nem tá jogando muito. A gente vê bem mais notícias sobre o Endrick não tá jogando do que o Rodrigo fez uma grande partida pelo Real Madrid. Isso. Como bem o Vini disse, né, apesar do Rodrigo ser um baita jogador, ele ficou ali meio que na sombra de outros jogadores, como aconteceu aqui com outros jogadores que a gente já citou nessa lista, né, como é o caso ali do Busquets, ou talvez até mesmo do Thomas Müller. Então o Rodrigo ele fica ali meio na sombra do Vini Júnior, apesar de várias partidas ele jogar melhor que Vini Júnior, que Mbappé, que Bellingham, mas que ele não tem ali tanto impacto no futebol. Eu acredito que se continuar dessa forma, qualquer pequeno desgaste na carreira que o Rodrigo tiver, ele pode acabar indo para um clube de não tanta relevância por ele não ter tanto esse nome conhecido na mídia, né? Então eu acredito que a equipe de marketing ali do Rodrigo deva fazer um trabalho um pouco melhor para alavancar o nome dele nas próprias mídias, né? Para que quando chegar ali esse nível em que a carreira dele fica um pouco mais abaixo, para que ele não fique apagado, né? E assim, quando ela retomar ao pico de novo, ele consiga ali um clube grande, de bastante visibilidade também, e que ele conquistou bastante títulos pela seleção também. O Rodrigo, como o Luiz falou, né, ele fica às vezes nessa sombra, mas até na própria seleção brasileira ele tem um pouco desse problema. Só que em vários jogos a gente pode lembrar que o Rodrigo talvez foi o melhor jogador da partida ali pela seleção, mesmo com a seleção jogando mal. Aí a seleção do próprio Dorival Júnior, em partidas eliminatórias para a Copa do Mundo, partidas que o Brasil empatou, perdeu, o Rodrigo era sempre lembrado ali pelos narradores ali como, o Rodrigo tá tentando, né? O Rodrigo tenta um pouco diferente, se sente um pouco mais confortável. Talvez se o Rodrigo conseguir brilhar bastante pela seleção, ele deixe de ser esse jogador que a gente acha que está sendo subestimado, né? E passa a ter uma valorização maior. E no próprio Real Madrid, o Ancelotti tenta resgatar um pouco do Rodrigo volta e meia, né?
Lembrando ali que pô, o Rodrigo é importante, gente, vamos falar do Rodrigo também. Porque teve uma polêmica recente, né? Que o jornal ali da Espanha fez uma matéria falando sobre um novo trio surgindo, Vini Júnior, Bellingham e Mbappé, e deixou o Rodrigo de fora. O Rodrigo foi lá e colocou no Twitter, tipo, pô, lembrar de mim. E depois ele apagou esse post para não criar nenhum mal-estar. Só que aí o Ancelotti aproveitou e falou, não, vamos lembrar do Rodrigo, é um quarteto, não é um trio. Sim, eu acredito que todos os jogadores que a gente citou aqui, eles têm uma característica em comum, que é a característica de não se envolver em polêmicas, né? O Rodrigo ele é muito desse tipo de personalidade, né? O Vini Júnior, ele traz ali aquelas polêmicas de que ele sofre ali muitos casos de racismo. O Bellingham ali, até pela aparência dele, ele tem um certo destaque. O Mbappé também, ali, pela sua habilidade, ele também dá algumas declarações polêmicas também sobre os clubes que ele já passou. E o Rodrigo, ele fica mais na dele, né? Mais caladão. Então, acontece muito com esses jogadores. Infelizmente, a mídia não valoriza o futebol e sim o que eles fazem ali no extracampo e as declarações que eles dão, né? O Rodrigo, então, ele tem esse perfil aí, até quando ele vai criar alguma polêmica, ele parece que se arrepende e já, opa, deixa eu colocar panos quentes aqui para não dar mais problema. Eu espero que o Rodrigo continue em Real Madrid, porque eu acho que é um time que encaixa muito bem com o futebol dele. Ele atualmente talvez seja a engrenagem ali que faz esse trio funcionar, e ele ainda assim consegue brilhar com seus gols e assistências. Então fica a nossa torcida aí para o Rodrigo em futuras listas não ser nem mencionado como um jogador subestimado. É isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa ali o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. E compartilha com um amigo que gosta de futebol e cinema. Valeu, falou, até mais.